Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe a todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32, com toda a referência e contexto. A tradução é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. O versículo 1, mas o contexto é a genealogia de Sete. O versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Referência do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Contexto da palavra criação dos seres viventes. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Referência do versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 36. Contexto da palavra. A genealogia de Jesus. Versículo 36. E Sela de Canaã, Canaã de Arfaxede, e Arfaxede de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque. O versículo 2 do capítulo 5 de Gênesis. O homem e a mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia que foram criados. O versículo 3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs ele o nome de Sete. Referência do versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Por quê? Disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. O versículo 4 do capítulo 5 de Gênesis. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Gerou filhos e filhas. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O contexto da palavra criação dos seres viventes. Versículo 28. E Deus abençoou, e Deus ele disse: frutificai e multiplicai vós, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. O versículo 5 do capítulo 5 de Gênesis.
E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Referência do versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó tornará. Referência do versículo 5. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Contexto da palavra: o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se, mas de Cristo, o único porque é perfeito. Versículo 27. E como os homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá vendo aí? Por isso que o homem deve te preparar antes, porque depois ele vai encarar o juízo. O versículo 6 do capítulo 5 de Gênesis. E viveu 705 anos, gerou a Enós. Referência do versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E Sete mesmo também nasceu um filho, chamou seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este fez a vontade do Senhor, começou a invocar o nosso Deus. O versículo 7 do capítulo 5 de Gênesis. E viveu Sete depois que gerou Enós 807 anos, gerou filhos e filhas. O versículo 8. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Versículo 9. Viveu Enós 90 anos, gerou a Cainã. Versículo 10. E viveu Enós depois que gerou a Cainã 815 anos, gerou filho e filha. Versículo 11. Foram todos os dias de Enós 905 anos e morreu. Versículo 12. Viveu Cainã 70 anos, gerou a Maalaliel. Versículo 13. Viveu Cainã depois que gerou a Maalaliel 840 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 14. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Versículo 15. Viveu Malaliel 65 anos, gerou a Jarede. Versículo 16. Viveu Malaliel depois que gerou a Jarede 830 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 17. Foram todos os dias de Malaliel 895 anos e morreu. Versículo 18. Viveu Jarede 162 anos, gerou a Enoque. Referência do versículo 18. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, versículo 15.
Contexto da palavra. Contra os ímpios, falso mestre. Versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Tá vendo, hein? O homem tem de arrepender enquanto está agora, antes do juízo, porque chegar o dia do juízo, ele não vai ter mais arrependimento, não. Deus não vai perdoar ele mais, não. Ele dá tempo de perdoar ele enquanto tem vida agora. Porque não deixa pro dia do juízo, não. Porque no dia do juízo você não tem chance mais, não. O versículo 19 do capítulo 5 de Gênesis. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos, gerou filhos e filha. Versículo 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. O versículo 21. E viveu Enoque 65 anos, gerou a Matusalém. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos, gerou filhos e filhas. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Contexto da palavra: a corrupção geral do gênero humano. Versículo 9. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse sim fazia vontade de Deus, andava com Deus. Referência do versículo 22, livro de Salmo de número 16, verso 8. Contexto da palavra: a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Verso 8. Tem posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Graças a Deus. A pessoa que está debaixo da mão direita de Deus nunca vacilará. O versículo 23 do capítulo 5 de Gênesis. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si tomou. Versículo 25. E viveu Matusalém 187 anos, gerou a Lameque. Versículo 26. Viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos, gerou filhos e filhas. O versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. O homem mais velho da história das Escrituras, que morreu com 969 anos de idade. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho. Versículo 29.
a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossa obra e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo que não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. E isso acontece com nós nos dias de hoje. Nós vamos trabalhar, estrepa a perna num pau, numa máquina, num serviço que nós estamos trabalhando na empresa, sempre nós estamos machucando. O versículo 30 do capítulo 5 de Gênesis. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos. Gerou filhos e filhas. Versículo 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Versículo 32 para terminar. Era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Referência do versículo 32. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 32. A tradução é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que Deus abençoe a todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica a todos com Deus.